Continuando a leitura do livro do autor Roque de Barros Laraia, A Cultura, um conceito antropológico. Hoje vamos para o capítulo 2 da segunda parte. A cultura interfere no plano biológico. Vimos acima que a cultura interfere na satisfação das necessidades fisiológicas básicas. Veremos agora como ela pode condicionar outros aspectos biológicos e até mesmo decidir sobre a vida e a morte dos membros do sistema. Comecemos pela reação oposta ao etnocentrismo, que é a apatia. Em lugar da superestima dos valores de sua própria sociedade, numa dada situação de crise, os membros de uma cultura abandonam a crença nesses valores e, consequentemente, perdem a motivação que os mantém unidos e vivos. Diversos exemplos dramáticos deste tipo de comportamento anômico são encontrados em nossa própria história. Os africanos, removidos violentamente do seu continente, ou seja, de seu ecossistema e de seu contexto cultural, e transportados como escravos para uma terra estranha, habitada por pessoas de fenotipia, costumes e línguas diferentes, perdiam toda a motivação de continuar vivos. Muitos foram suicídios praticados e outros acabavam sendo mortos pelo mal que foi denominado de banzo, traduzido como saudade. O banzo é de fato uma forma de morte decorrente da apatia. Foi também a apatia que dizimou parte da população caigangue de São Paulo, quando teve o seu território invadido pelos construtores da Estrada de Ferro Noroeste. Ao perceberem que os seus recursos tecnológicos e mesmo os seus seres sobrenaturais eram imponentes diante do poder da sociedade branca, estes índios perderam a crença em sua sociedade. Muitos abandonaram a tribo, outros simplesmente esperaram pela morte que não tardou. Entre os índios Capó, grupo Tupi, no Maranhão, acredita-se que se uma pessoa vê um fantasma, logo morrerá. O principal protagonista de um filme realizado em 1953 por Darcy Ribeiro e Hans Forstmann, ao regressar de uma caçada, contou ter visto a alma de seu falecido pai perambulando pela floresta. O jovem índio deitou em uma rede e 2 dias depois estava morto. Em 1967, durante a nossa permanência entre estes índios, quando a história acima nos foi contada, fomos procurados por uma mulher em estado de pânico que teria visto um fantasma, um anã. Confiante nos poderes do branco, nos solicitou um anã-puã, remédio para fantasma. Diante de uma situação crítica, acabamos por fornecer-lhe um comprimido vermelho de vitaminas, que foi considerado muito eficaz neste e em outros casos para neutralizar o malefício provocado pela visão de um morto. É muito rica a etnografia africana no que se refere às mortes causadas por feitiçaria. A vítima, acreditando efetivamente no poder do mágico e de sua magia, acaba realmente morrendo. Pertipeu descreve esse tipo de morte como sendo consequência de um profundo choque psicofisiológico. A vítima perde o apetite e a sede, a pressão sanguínea cai, o plasma sanguíneo escapa para os tecidos e o coração deteriora. Ela morre de choque, o que é fisiologicamente a mesma coisa que choque de ferimento na guerra e nas mortes de acidentes de estrada. É de se supor que, em todos os casos relatados, o procedimento orgânico que leva ao desenhar-se tenha sido o mesmo. Deixando de lado estes exemplos mais drásticos sobre a atuação da cultura sobre o biológico, podemos agora nos referir a um campo que vem sendo amplamente estudado, o das doenças psicossomáticas. Estas são fortemente
influenciadas pelos padrões culturais. Muitos brasileiros, por exemplo, dizem padecer de doenças do fígado, embora a grande parte dos mesmos ignorem até a localização do órgão. Entre nós não são também comuns os sintomas de mal-estar provocado pela ingestão combinada de alimentos. Quem acredita que o leite e a manga constituem uma combinação perigosa, certamente sentirá um forte incômodo estomacal se ingerir simultaneamente esses alimentos. A sensação de fome depende dos horários de alimentação, que são estabelecidos diferentemente em cada cultura. Meio-dia, quem não almoçou, assobia, diz um ditado popular. E, de fato, estamos condicionados a sentir fome no meio do dia, por maior que tenha sido o nosso desjejum. A mesma sensação se repetirá no horário determinado para o jantar. Em muitas sociedades humanas, entretanto, esses horários foram estabelecidos diferentemente e, em alguns casos, o indivíduo pode passar um grande número de horas sem se alimentar, sem sentir a sensação de fome. A cultura também é capaz de provocar curas de doenças, reais ou imaginárias. Estas curas ocorrem quando existe a fé do doente na eficácia do remédio ou no poder dos agentes culturais. A cultura também é capaz de provocar curas de doentes, reais ou imaginários. Estas curas ocorrem quando existe a fé do doente na eficácia do remédio ou no poder dos agentes culturais. Um desses agentes é o xamã de nossas sociedades tribais, entre os tupis, conhecido pela denominação de pai ou pajé. Basicamente, a técnica da cura do xamã consiste em uma sessão de cantos e danças, além da defumação do paciente com a fumaça de seus grandes charutos, petit, e a posterior retirada de um objeto estranho do interior do corpo do doente por meio de sucção. O fato de que esse pequeno objeto, pedaço de osso, insetos mortos, etc., tenha sido ocultado dentro de sua boca desde o início do ritual não é importante. O que importa é que o doente é tomado de uma sensação de alívio e, em muitos casos, a cura se efetiva. A descrição de uma cura dará, talvez, uma ideia mais detalhada do processo. Após cerca de 1 hora de cantar, dançar e puxar no cigarro, o pajé recebeu o espírito, aproximando-se do doente que estava sentado em um banco. O pajé soprou fumaça primeiro sobre as próprias mãos e, em seguida, sobre o corpo do paciente, ajoelhando-se junto a ele. Esfregou-lhe o peito e o pescoço. A massagem era dirigida para um ponto do peito do doente, e o pajé esfregava as mãos como se tivesse juntado qualquer coisa. Interrompia a massagem para soprar fumaça nas mãos e esfregá-las uma na outra, como se quisesse livrá-las de uma substância invisível. Após muitas massagens no doente, levantou-lhe os braços e encostou seu peito ao dele. Queria assim passar por Imaé, a causa da doença, aquilo que um ser sobrenatural faz entrar no corpo da vítima, do doente para o seu próprio corpo. Não conseguiu e voltou a repetir a massagem, dessa vez dirigidas para o ombro. Aí aplicou a boca e chupou com muita força. Repetiu as massagens e sucções, intercalando-as com baforadas de cigarro e contrações como se fosse vomitar. Finalmente conseguiu extrair e vomitar o Imaé, que faz desaparecer na mão. Nas curas a que assistimos, os pajés jamais mostraram o Imaé que extraíram dos doentes.
guardavam-nos por algum tempo dentro da mão, livre do cigarro, para fazê-lo desaparecer após. Explicavam, porém, à audiência a sua natureza, o que aparecia bastante. Dizem que os pajés mais poderosos o fazem e algumas pessoas guardam pequenos objetos que acreditam terem sido retirados de seu corpo por um pajé.